Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre milagre. Talvez você esteja precisando de um milagre na área da sua saúde, pois você já tem buscado tantas outras possibilidades e você não tem encontrado resolução para esta situação que você está vivendo, que você tem passado. Ou talvez o milagre que você está precisando não é na sua saúde, mas é na área da sua família, na área conjugal do seu cônjuge, onde você tem buscado de Deus a restauração do seu lar. E nesta noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você crê, você verá a glória de Deus operando restauração, restaurando cura divina na sua casa, na sua família e trazendo à luz aquilo que está oculto, mas também chamando à existência as coisas que não existem como se já existissem. Talvez o milagre que você está precisando é uma porta de emprego, onde você tem colocado o currículo, mas a porta não se abre. Mas nesta noite o Senhor tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de consolo, mas também de exortação, onde o Senhor trará ao seu coração a iluminação e o direcionamento, como você deve se proceder diante desta situação, para que você possa receber o seu milagre. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e eu quero usar dois exemplos iniciais para que nós vejamos a palavra desta noite. João capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, está escrito: passando certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 páticos, e neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. E perguntaram-lhe: então, quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado.
Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda faz milagres, o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente e continuará fazendo no futuro, porque o Senhor é um Deus imutável e o Senhor possui todo o poder para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja e quer fazer. Ó Deus, nesta noite, através desta palavra, opera milagres na minha vida e na vida dos meus irmãos, daqueles que estão necessitando de um milagre, e que o teu nome seja engrandecido para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus eu oro, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que traz aqui no seu contexto que Jesus estava na Galileia, pois Jesus tinha ido a Caná da Galileia, onde Jesus tinha transformado águas em vinhos. E a palavra de Deus diz que quando Jesus está em Caná da Galileia, um oficial veio até Jesus de Cafarnaum, rogando a Jesus que fosse até Cafarnaum e curasse o seu filho. E a palavra de Deus diz que quando Cristo ouve a súplica deste oficial, Jesus retruca ele dizendo: se tu não vês de sinais algum, tu não crerás. Ele, porém, persistiu dizendo: Senhor, vá e cura o meu servo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus lhe respondeu: vai, o teu servo viverá. E a Bíblia diz que o homem creu. E conforme a palavra do Senhor, que o Senhor havia liberado sobre a vida daquele homem, sobre a vida do seu filho, aconteceu, e a Bíblia diz que toda a sua casa creu em Jesus. E quando propriamente nós chegamos no capítulo 5, no texto áureo que lemos, a palavra do Senhor traz na sua narrativa que Jesus, ele sobe para Jerusalém no período da festa dos judeus, ou seja, a Páscoa. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus. Então, no original grego, esta palavra Betesda, este tanque que para nós aqui na tradução aparece Betesda, no original grego significa casa de misericórdia ou casa da graça. E a Bíblia diz que esse tanque ficava perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas ficava perto do templo onde as ovelhas dos sacrifícios do templo passavam. E a Bíblia diz que perto da porta das ovelhas havia este tanque, cujo nome era, no original, Casa de Misericórdia. E a Bíblia diz que ali havia 5 páticos. E neste pátio, a palavra de Deus diz que os enfermos ficavam ali espalhados, esperando que a água fosse movida pelo anjo da parte de Deus. Porém, esta afirmação da água ser movida pelo anjo, há alguns pensamentos e algumas interpretações pelos teólogos e biblistas da palavra de Deus, intérprete da palavra de Deus. Afirma um grupo que aqui era algo cultural, que o autor menciona para explicar o motivo que os paralíticos, os cegos e os leprosos se deslocavam para aquele local, para ficar ali com a esperança de ser curado, com o movimento da água pelo anjo. Mas tem outro grupo de teólogos que afirma que, de fato, acontecia que o anjo descia da parte de Deus e movia as águas, e acontecia que qualquer um que, após o movimento da água, entrasse no tanque e se banhasse, era curado. Porém, há esses dois extremos, mas o meu objetivo aqui
não é advogar entre um ponto ou outro, mas é trazer aqui que este paralítico, que há 38 anos que estava enfermo, paralisado por esta enfermidade, por este artifício, esta situação difícil na vida dele. Este homem que há 38 anos estava aqui em um desses pátios do tanque de Betesda, ou seja, a casa de misericórdia. Este homem que vivia aqui na esperança de ser curado, de entrar neste lago para obter o seu milagre. Este homem que pensava e tinha em si que o seu milagre aconteceria mediante ao tanque. Porém, o milagre dele não veio através do tanque de Betesda, não veio através da casa de misericórdia. Pelo contrário, o milagre dele veio através do autor da vida, Cristo Jesus. Porque o texto diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos que ele estava com esta enfermidade. E vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus dá uma palavra de ordem a este homem: levanta-te, pega a tua maca e anda. Ou seja, Jesus está liberando a palavra de cura. Jesus está liberando sobre a vida deste homem o milagre que ele tanto esmerava, que ele tanto esperava. E a Bíblia diz que após Cristo dar esta palavra a este homem se coloca de pé, foi restaurado da sua enfermidade, da sua paralisia. E a Bíblia diz que ele pegou a sua maca, colocou sobre o ombro e começou a caminhar. E a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou curado e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus, os religiosos da época começaram a questionar este homem por que no dia de sábado ele estava carregando a sua maca. Se não vejamos, por isso os judeus disseram ao que forá curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Quando os judeus questionam este homem que havia sido curado pelo Senhor Jesus, ele diz: o homem que me curou foi quem mandou eu pegar a minha maca e andar. E a Bíblia diz que os judeus perguntam quem é ele, e ele não sabia responder, porque Cristo, após operar este milagre, Jesus ele se retirou do ambiente do tanque de Betesda, ou seja, da casa de misericórdia, que é no original grego o nome. E a palavra do Senhor Jesus traz aqui na sua narrativa que o homem não sabia responder para os judeus, porque Cristo havia se retirado. Porém, mais tarde, Jesus o encontrou no templo. E aqui Jesus traz uma exortação a este homem que havia sido curado. Se não vejamos, Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse: olha, já está curado, não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Nesse texto, Jesus traz aqui uma exortação a este homem, mas Jesus testifica e revela a origem da enfermidade deste homem. Jesus revela que a enfermidade dele, a causa, era o pecado que este homem havia cometido. E aqui Jesus apresenta o princípio de causa e consequência. E a causa da paralisia deste homem, da enfermidade deste homem, era o pecado. Mas Jesus disse para ele: já estás curado, ou seja, tu estás liberto desta enfermidade. Se não vejamos, Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse: olha, já está curado, não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus revela para ele que a causa primária da sua enfermidade era o pecado. Mas Jesus libera uma palavra sobre ele, tanto de exortação, mas de libertação. Não pequeis mais. Aqui Jesus está liberando, Jesus está libertando este homem. E está instruindo a ele a viver uma vida diferente, para que coisas piores não viessem a acontecer a ele. E Jesus afirma: vai e não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. E quando Jesus
exorta este homem, libera esta palavra de libertação sobre este homem. A palavra do Senhor traz na sua narrativa que ele sai e conta aos judeus quem havia curado a ele. E a Bíblia diz que quando os judeus ficou sabendo que era Cristo, eles começaram a perseguir Jesus, cujo objetivo era matar Jesus, porque eles afirmavam que Jesus quebrava o sábado, o mandamento do sábado. Porém, estes homens não entendiam que o verdadeiro intérprete da lei de Moisés estava ali diante dele. E Cristo, ao ter curado este homem no dia de sábado, Jesus não estava infringindo o sábado. Pelo contrário, Jesus estava cumprindo o mandamento do amor. Porém, estes homens que estavam cegados pelo legalismo, estes homens entendiam que o fato de Jesus ter curado este homem no sábado, Jesus estava infringindo a lei de Moisés. Porém, Jesus não estava infringindo a lei, pelo contrário, Cristo é o verdadeiro intérprete da Bíblia. Porque em Mateus capítulo 12, a palavra do Senhor traz a narrativa que Jesus, quando está na sinagoga, Jesus cura um homem, e ali o chefe da sinagoga ficou indignado, e Jesus chama ele e diz: no dia de sábado vocês não liberam o vosso jumento, no deserto, o jumento da estrebaria, e leva para beber, para comer? Aí Jesus afirma: se o jumento é tratado desta maneira no sábado, para que não morra, porque um homem, ou seja, alguém, um ser humano que é mais importante de que um animal, não pode ser curado no dia de sábado? E aqui Jesus, ele interpreta a lei de Moisés de forma coerente, porque Jesus é o verdadeiro intérprete da lei de Moisés. E a palavra de Deus diz que estes judeus, por causa deste milagre, procuravam matar Jesus. Porém, Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado. Na cabeça deles, Jesus estava infringindo o sábado. Porém, como eu disse, Jesus era o verdadeiro intérprete e é o verdadeiro intérprete da lei. Mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus procuravam matar Jesus porque do milagre que ele havia operado na vida deste homem que há 38 anos vivia em uma situação de calamidade, mas também porque Jesus se igualava ao próprio Deus. Para eles, isto era uma blasfêmia. E eles procuravam matar o Senhor Jesus. E a partir desta explicação básica desse texto, eu quero falar com você sobre este tema. O lugar que você está é o cenário propício para Deus fazer milagre. Este homem que há 38 anos vivia em uma condição de enfermidade, sonhando com milagre divino na sua vida, para que suas pernas fossem restauradas e ele pudesse novamente caminhar de forma natural, sem precisar de ajuda de outrem. Este homem que vivia neste lugar de uma enfermidade, da paralisia, aonde provavelmente era alguém excluído da sociedade, alguém que era inútil para a sociedade, que não tinha utilidade para a sociedade, que estava aqui neste lugar sonhando com um milagre. Há 38 anos padecendo de uma situação difícil da sua vida, sonhando com um milagre onde ele pudesse ser restaurado novamente as suas pernas, para que ele pudesse caminhar e voltar a ser útil para o seu próximo, para a sociedade. E talvez você está vivendo neste lugar onde você tem se sentido inútil, porque a sua vida tem estado em um lugar de inutilidade, onde você tem buscado a restauração da sua casa, da sua família, a restauração da sua saúde, onde você já tem buscado em tantas outras possibilidades, mas você não tem alcançado o fim. Porém, nesta noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo ainda faz milagre. Jesus, que fez milagre na vida deste homem, que há 38 anos estava vivendo neste lugar de paralisia, aonde para a sociedade ele era alguém inútil e imprestável. Jesus foi ao encontro dele, e Jesus
deu uma palavra que ele tanto esperava e esmerava na sua vida, e Jesus o curou, este homem, levantando ele da sua enfermidade, trazendo na vida deste homem um novo cenário, um novo ciclo, onde um ciclo velho estava sendo quebrado, o status quo estava sendo rompido para dar lugar a um cenário novo, a um status quo novo na sua vida, para que ele pudesse viver em um lugar de utilidade, tanto para si mesmo, mas também para o seu semelhante, e para a sociedade e para a geração que ele viveu. E da mesma forma, meu amado e minha amada, Jesus Cristo faz milagre e Cristo quer fazer milagre na sua vida, basta tão somente que você creia, porque este homem cria que ele poderia ser restaurado na sua saúde. Embora este homem não estivesse literalmente, diretamente, colocando a fé no Filho de Deus, porque ele não conhecia o Filho de Deus, mas a Bíblia traz a narrativa que ele estava aqui no tanque de Betesda, onde tinha 5 páticos, esperando que a água fosse movimentada, ou seja, para que ele pudesse ser curado. Independente se era literal ou se era algo cultural, este homem tinha uma fé no seu coração, que se ele entrasse na água, ele seria curado. E o Filho de Deus, o texto diz que Jesus sabia que este homem já vivia assim há muito tempo. E Jesus foi ao encontro dele. Havia ali, naquele lugar, nesses páticos, o texto é enfático ao dizer que havia vários tipos de doentes, cegos, mancos, paralíticos, que estavam ali com a esperança de ser curado. Porém, a palavra de Deus em Eclesiastes 3, versículo 1, que há um tempo certo e uma ocasião certa para todo o propósito debaixo do céu. E o propósito na vida deste homem havia chegado, e o Filho de Deus foi ao encontro dele, para poder restaurar a saúde dele. E no meio desta multidão de pessoas enfermas que estava ali, somente este homem foi curado. Porque a Bíblia diz que após Cristo ter operado um milagre na vida dele, Jesus imediatamente se retirou dali, porque havia muita gente enferma naquele lugar. Ou seja, não é que Jesus estava sendo alguém que não tinha sentimento, alguém que não sentia a dor do próximo. Não, isso não condiz com o caráter do Filho de Deus, não condiz com o caráter de Cristo. O fato de Jesus ter se retirado, Jesus está indicando que a cura na vida deste homem de 38 anos havia chegado o tempo. E Jesus foi ali e restaurou a sua saúde, e não dos outros, porque o tempo dos outros não havia chegado, mas sim o tempo havia chegado na vida deste homem que estava ali há 38 anos. E a palavra de Deus diz que Cristo restaura a saúde dele, porque no coração dele tinha fé. E ele cria que se ele tão somente entrasse nas águas após ela tivesse sido movida, e volto a dizer, independentemente se fosse algo cultural ou literal, ele cria. E a palavra do Senhor traz a narrativa que Jesus vai ao encontro dele e restaura a saúde dele, dando a ele o direito de caminhar sobre as suas pernas. E Jesus diz para ele, se não vejamos, Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado e pegando a maca começou a andar, e aquele dia era sábado. Então, meu amado e minha amada, talvez o que está faltando em você é um posicionamento de continuar perseverando em oração e fé, mesmo diante de um cenário que diz que você está perdido, que não há mais esperança para você. O que está precisando, o que precisa é você continuar perseverando, crendo que a resposta vem do alto, ainda que não venha pelo tanque de Betesda, ela virá através do Filho de Deus, que é a ressurreição e a vida, aquele que era e que é e que há de vir em glória e que possui todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, se você crê, você verás a glória de Deus. Então, se o seu milagre ainda não chegou, continue perseverando, porque Tiago, capítulo de número 1, versículo 12, a Bíblia diz: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então persevere, não desista. Tiago capítulo 1, versículo 3, Tiago diz: irmãos, alegrai-vos pelo fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança,
E a perseverança tem que ter ação perfeita, para que sejais completo sem vos faltar coisa alguma. Então, meu amado, nesse tempo de espera, nesse tempo onde você tem clamado pelo milagre, buscado o milagre, e este milagre ainda não chegou, seja na restauração da sua família, seja a porta de um emprego, a restauração da sua saúde ainda não chegou, a palavra do Senhor para a sua vida é: persevera, porque o tempo do Senhor na sua vida vai chegar e você vai receber da parte de Deus o seu milagre. Pode ser que este tempo seja hoje, pode ser que seja amanhã, mas vai chegar o tempo. Você precisa perseverar em fé, em oração, em constância na sua vida, porque o tempo do milagre a qualquer momento pode chegar e há de acontecer na sua vida. O que nós precisamos é continuar perseverando e crendo que Deus é poderoso para fazer milagre. Este homem tinha uma fé no seu coração, e este homem entendia e cria no seu coração que se ele entrasse na água após o movimento, ele seria curado da sua paralisia. E a palavra de Deus diz que quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado, ele responde para o Senhor: Senhor, não há ninguém que me coloque na água. Quando a água é movida e eu vou, outro passa na minha frente. E nesta situação, isto está procrastinando, vai durando, perdurando há muito tempo, eu aqui sem receber meu milagre. Este homem não entendia que aquele que estava perguntando para ele é aquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e que é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. E ele pensou que era somente uma pergunta comum como qualquer outra, que alguém poderia ter feito a ele em outro momento. Porém, a palavra de Deus diz que quando Cristo pergunta para ele, e ele responde que não havia ninguém que o levasse para a água. A palavra do Senhor traz a narrativa que Jesus libera a palavra sobre a vida dele. Levanta-te e pega a tua maca. E a Bíblia diz que ele imediatamente levanta e pega a sua maca e anda. Porque a palavra de Jesus é tão certa como o dia de amanhã. Porque uma palavra liberada da parte do Filho de Deus, uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de restauração, é fiel, é verdadeira, é tão certo como o ar que nós estamos respirando. Porque palavra de Cristo e o dia de amanhã que virá é a mesma coisa, é algo que é irrevogável. E Jesus libera a palavra de cura sobre a vida deste homem e ele foi curado, meu amado. Então, nesta noite, nós vamos orar por milagre e nós vamos clamar ao Filho de Deus para que ele traga restauração, seja na área da sua família, seja na área do seu emprego, seja na sua empresa, seja na sua saúde, seja em qualquer área que você esteja precisando de um milagre de restauração, de um toque da parte do Senhor. Você vai receber seu milagre, porque Jesus Cristo ainda faz milagre. Ainda faz milagre. Esse homem estava ali precisando de um milagre. Ainda que seja algo cultural, algo que era contado pelas religiosidades da época de Jesus. Ainda que seja um mito, que não tinha anjo nenhum ali, que movia as águas. Mas este homem tinha uma fé no seu coração. E por isso o Filho de Deus operou um milagre na vida dele. O Filho de Deus curou este homem. E da mesma forma, Jesus, ele quer fazer milagre na sua vida. E ele fará milagre. Porque Jesus, ele ainda é o Deus de milagre. E nós precisamos crer neste axioma, que o Filho de Deus ainda faz milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele fez milagre na vida deste homem, operando o sobrenatural, chamando a existência a cura deste homem, da mesma forma ele faz no presente, assim como fez no passado, e continuará fazendo no futuro. A palavra do Senhor traz a narrativa, tanto em Mateus capítulo 20, quanto em Lucas 18, que quando Jesus está entrando em Jericó, a palavra de Deus diz que à beira do caminho havia um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu.
E a palavra do Senhor traz a narrativa que quando este homem que era cego viu aquela comitiva passando ali, ele perguntou do que se tratava. A palavra de Deus diz que disseram para ele que Jesus de Nazaré estava passando. E a palavra do Senhor traz na sua narrativa que quando ele ouve que era Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as multidões que passavam diziam: cala-te, o que incomoda o mestre? E falava para que ele se calasse. Porém, este homem perseverou em buscar o seu milagre, em buscar a cura das suas vistas, a restauração das suas vistas. E as multidões diziam para ele: cala-te. E ele não se calava, pelo contrário, o texto diz que ele cada vez mais clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus parando e mandou chamá-lo. E este homem deu um salto, deixando a sua capa, e foi ao encontro de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando ele chega diante de Jesus, o Cristo vivo pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu volte a ver. Jesus libera a palavra de cura sobre ele. Vai, a tua fé te salvou. Se não, vejamos. Está bem, a tua fé te curou-te. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada afora. Então, este homem clamou e foi curado. E Jesus mandou chamar, mandou buscar ele e trazer até si. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu volte a ver. Jesus disse para ele: a tua fé te curou. E ele imediatamente foi restaurado na sua vista. E ele foi curado, ele recebeu o seu milagre. Este homem de Betesda, Cristo foi ao encontro dele. E Jesus curou a ele. Mas há múltiplos exemplos na palavra de Deus de pessoas, tanto que foram até Cristo e tanto que Jesus foi até ele. Como no caso deste paralítico que há 38 anos estava paralisado, que Cristo foi ao encontro dele. O cego Bartimeu, Jesus estava passando por ele. Ele pergunta do que se tratava. Disseram para ele que era o Filho de Deus que estava passando ali. Ele clama, ele recebeu o seu milagre. Mas quando nós nos reportamos para a mulher do fluxo de sangue, nós vemos que esta mulher creu em si e se projetou e foi até Jesus, dizendo que se tão somente tocasse na veste de Cristo, ela seria curada. E ela tocou pela fé no Filho de Deus e dele saiu virtude e ela foi curada da sua enfermidade. Mas outro exemplo na mesma passagem diz que a filha de Jairo, que tinha 12 anos, a palavra de Deus diz que Jairo foi até ele, rogando que fosse até a sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus estava se deslocando, a notícia chega que ela já havia ido a óbito. E Cristo disse para Jairo: crê somente, porque a fé é o mecanismo e o meio que Deus opera o milagre na nossa vida. Por isso que nós precisamos continuar perseverante, mas também crendo, para que nós possamos receber o milagre, e este milagre que nós esmeramos e almejamos possa se concretizar na nossa vida. E a Bíblia diz que quando Cristo está indo, a notícia veio que a menina já havia ido a óbito. E Jesus disse para Jairo: crê somente. E a Bíblia diz que ao chegar ali, na casa do chefe, Jesus manda que aquelas pessoas que estavam ali chorando fossem retiradas. E ele entra com o pai e a mãe e dá uma ordem à menina, dizendo: Talita cumi. Ou seja, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela foi restaurada a sua vida. E Jesus mandou que desse de comer a ela. Então, meu amado e minha amada, Jesus, que operou milagre no passado, ele continua fazendo no presente e continuará fazendo no futuro. O que cabe a mim e a você é continuar crendo, é continuar perseverando, porque este homem que há 38 anos clamava pelo milagre, buscava o seu milagre, e ele esperava que o milagre viesse através do tanque de Betesda, e não veio pelo tanque de Betesda,
Isto nos ensina que nem sempre o milagre que nós estamos buscando, que nós estamos crendo que vamos receber, virá da forma que nós achamos que virá, ou virá por meio de quem nós achamos que virá, como este homem que achava que o milagre dele viria através do tanque, do movimento da água. Não veio desta maneira. E da mesma forma, o nosso milagre não virá da forma que nós achamos que vem. O nosso milagre virá através da nossa fé no Filho de Deus, porque quando nós cremos no Filho de Deus, depositamos a nossa fé, a nossa esperança nele, ele se compadece como um Deus complacente, plácido e misericordioso, e ele derrama sobre nós a sua cura divina, nos concedendo aquilo que nós estamos pedindo, não segundo nós achamos que é certo ou como nós queremos, mas segundo o beneplácito da vontade dele, segundo o que ele quer operar. Segundo o que ele quer operar. Então nem sempre o milagre virá como nós achamos que virá. O milagre virá como Deus quer fazer, como Deus quer operar. O que nos basta é crer e perseverar em fé. Porque o nosso milagre, quando nós perseveramos em fé, o nosso milagre nós alcançaremos. Porque Deus, ele atende fé e não necessidade. Porque se Deus atendesse necessidade, não estava tanta gente necessitada no mundo. Deus atende fé. E quando há fé, aí há um cenário propício para Deus operar milagre. E aqui eu externo esta afirmação, este comentário do início, que o cenário, o lugar que nós estamos, é um cenário propício para Deus operar o milagre. Mas para Deus operar milagre, nós precisamos ter fé e perseverar, para que nós possamos receber o milagre. Porque não é o lugar que define o nosso milagre. O que define o nosso milagre é a nossa fé no Filho de Deus. Porque quando nós cremos no Filho de Deus, que Ele é poderoso para fazer milagre, nós vamos viver milagre. E nesta noite, Deus está esperando de você um posicionamento de perseverança, mas de fé, para que Ele possa operar milagre na sua vida. Como Ele operou na vida deste homem que há 38 anos sofria de paralisia, na vida do cego Bartimeu, na vida da mulher do fluxo de sangue, na vida da filha de Jairo que havia morrido, Ele chamou a existência. Como Ele operou na vida de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, e Ele chamou Lázaro novamente à vida. Este mesmo Deus, Ele está esperando de nós um posicionamento de fé para que Ele possa operar milagre. E Deus ainda faz milagre. Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente e continuará fazendo no futuro, desde quando aqueles que estão clamando por milagre, creia que Ele é Deus de milagre. Porque o fato de Deus ter todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele deseja e quer, não quer dizer que Ele vai fazer. Porque se o coração é incrédulo, não há um cenário, não há lugar, não há espaço para a operação de milagre. Mas quando o coração é perseverante, é um coração que há fé, aí há um cenário propício para a operação de milagre. E você nesta noite tenha este posicionamento de perseverança e crer que Jesus ainda faz milagre, para que você possa viver milagre. Porque quando há fé, meu amado, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E quando a fé viva, a fé operante, está em nosso coração, é um cenário propício, é um lugar propício, um cenário propício para Deus operar milagre. Então, meu amado e minha amada, se você crer, você vai viver milagre. Assim como estes exemplos que eu trouxe aqui na palavra de Deus, que viveram milagre, eles creram e puderam viver o seu milagre. E da mesma forma, creia e você vai viver milagre. E eu vou orar por milagre nesta hora. E se você crê, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai operar milagre na sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Uma palavra de milagre, que o Senhor operou milagre no passado
e eu creio que o Senhor faz no presente, porque eu tenho vivenciado milagres da parte do Senhor. Milagre de provisão financeira, milagre na parte da saúde, milagre na área do casamento, milagre na área da vida espiritual. O Senhor tem operado milagre, e nesta noite o Senhor quer fazer milagre, e nós cremos que o Senhor deseja e quer fazer milagre. O que o Senhor exige de cada um de nós é um posicionamento de perseverança e fé, para que o Senhor possa realizar milagre. E neste momento nós clamamos por milagre. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor restaurou a saúde deste homem que há 38 anos estava paralisado, ó Pai, o Senhor operou milagre na vida dele. Eu te peço, Senhor, traz a cura na área da saúde do meu irmão e da minha irmã, na vida desta pessoa que está enferma. Ó Pai, se for na área da sua saúde, que o Senhor toque agora com a tua cura divina, para o louvor da tua glória. Vai arrancando, ó Deus, todo câncer, ó Pai. Vai arrancando todo câncer de próstata, em nome do Senhor Jesus. Vai arrancando agora, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade crônica, Senhor, seja ela física, na área da alma, ó Senhor, seja de origem espiritual, remove agora em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, se for um milagre na área do seu casamento, a restauração, que o Senhor opere o milagre da restauração. Ó Deus, se for o milagre da porta de emprego aberta, abre a porta de emprego, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para o louvor da tua glória. Senhor, eu clamo por cura divina, eu clamo por milagre de provisão financeira, clamo, Senhor, por restauração, eu clamo por teu poder em operação nesta noite, através desta palavra, para o louvor da tua glória. Senhor, faz milagre, porque eu creio que o Senhor ainda é Deus de milagre. Senhor, traz libertação, vai refutando toda a palavra do inferno, toda a investida maligna, toda obra oculta do inimigo contra esta família, contra esta casa, vai desfazendo, vai neutralizando pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. E que a tua abundância e a tua paz, a tua restauração, o milagre da parte do Senhor seja estabelecido nesta casa, nesta vida, nesta família, e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é, seja honrado e glorificado através deste milagre na área da saúde, na área conjugal, na área da família e na área profissional, para o louvor da tua glória. É o que eu oro, é o que eu peço e declaro pela autoridade e profetizo em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.